Aula 5 vai ser sobre um assunto muito simples, mas também pode ser complicado. Depende, não? Então, o assunto é como que verificar solução de uma equação diferencial. Não, primeiro a gente vai resolver a equação diferencial, por exemplo, essa aqui. Tá? Então, essa equação diferencial é equação homogênea, porque ao lado direito, essa função de x e y pode ser representada dessa forma. Né? Então, a equação é homogênea. A gente resolve a equação homogênea usando uma troca de variável. Então, introduzimos a variável u, que depende do x, e y, então, u do x no x, certo? E a gente busca a equação para u. Essa equação para u, como a teoria prevê, deve ser a equação separável. Então, vamos ver. A derivada do y sobre x é isso aqui, e isso também é isso aqui, pelo lado direito da nossa equação. Então, obviamente, a equação para u vai ser separável. Dá para integrar. Integramos essa equação e temos solução dessa forma. Ó. Certo? Que pode ser simplificada de seguinte forma. Ó, aqui tem módulo, aqui tem módulo. Se pegar a exponencial de ambos lados, temos isso. E depois de observar que tem constante arbitrária, essa aqui se torna C1. E constante arbitrária, esse era positiva, mas se abrir módulo, ele pode ter sinal negativo devido a esse sinal da x aqui e sinal da x de u aqui. Então, a gente podia escrever a solução dessa forma, já com C arbitrário, positivo ou negativo. Né? Ou nessa forma aqui também. Né? Qual forma parece mais fácil verificar? Então, observa que aqui não tem solução para u com a função do x explícita. A solução é dada na forma geral, como integral. Quer dizer, a função de u e x igual a constante. Então, se multiplicar por x aqui, vai ter função de u e x igual a constante. Então, como é nesse... então ainda precisa achar y, que é u no x, né? E depois, se nós não temos função y explicitamente, como é que verificar a solução? Essa é a grande pergunta. A maioria dos casos não vai ter. Então, a gente precisa verificar a solução ou dessa equação aqui, ou dessa aqui, né? Porque são equivalentes. Né? Usando troca de variável, a gente tem equação equivalente para U. Essa parece mais fácil verificar, né? Certo? Porque a equação é separável, né? Como é que verificar isso? Escrever essa equação na forma da diferencial, quer dizer, multiplicar por dx, ambos lados, e pegar a diferencial dessa solução, ambos lados, e comparar. Se é a mesma coisa, então verificado. Então, como que a gente vai verificar? Então, a gente pega uma das formas da solução. A gente pega essa, por exemplo. Né? A gente pode pedir pegar essa, né? Pegar a diferencial. A gente volta ao quê? Isso aqui, só tirar a integral daqui, igual a isso aqui, tirar a integral. Certo? Se a gente pega dessa, a gente vai ter essa forma mesmo. Né? Só que outras constantes, outra constante. Certo? Então, pegando o diferencial daqui, nós temos isso igual a isso. Ou simplificar um pouquinho, nós temos esse como coeficiente comum. U não é isso aqui, certo? Certo? Então, aqui nós temos 1 sobre U. E por que nós pegamos isso como coeficiente comum? Porque a gente sabe o que é isso. Isso é isso, certo? Então, isso aqui, coeficiente comum, porque a gente sabe o que é igual a isso. E no lado direito temos função do x. A gente sabe qual função do x é isso. Esse é c com vírgula dividido pelo x. E nós temos c com vírgula dividido pelo x no lado direito também. Dá para cancelar. Então, o que a gente usa aqui? A gente usa a forma da solução mais de uma vez, quando a gente pega a diferencial. Para simplificar essa forma, quer dizer, cancelar o coeficiente comum igual a do esquerdo e do direito. A gente tem isso. Agora observa o seguinte. Quando desaparece a constante arbitrária, certo? Você fez uma coisa certa. Você pode chegar à equação original. Se ainda permanece a constante arbitrária na sua forma diferencial que você obteve da solução, certo?
tem constante aqui, essa permanece. Ainda você não usou a solução geral, certo? Para eliminar essa constante. Ou a gente poderia fazer o seguinte, essa constante é o quê? X nisso. Usar isso aqui, a gente pode já cancelar uma coisa. Então, constante deve desaparecer. Então, primeiro passo que a gente deve fazer constante arbitrária desaparecer quando a gente pega a forma diferencial da solução geral. E comparar essa forma diferencial com uma equação para u e x. Se é a mesma, então é ok. Então, o que fazer? Dividir por isso, né? Ambos lados. E a gente tem que multiplicar por x. E a gente tem essa forma da equação, certo? Que chega dessa forma aqui. Mas a equação era exatamente essa. Então a gente verificou a solução. Então, esse é os dois passos para verificar a solução. Então, primeiro passo, a solução dada nessa forma. Forma não explícita para u. Mas não importa, a gente pega a forma diferencial, pega o diferencial de ambos lados e usa essa solução de novo para eliminar o que é constante arbitrária, certo? E a gente chega nessa forma. Isso deve ser equivalente à equação diferencial na forma diferencial, esse aqui, certo? Vamos ver mais um exemplo. Essa equação aqui. Essa equação já não é homogênea, mas a gente pode inverter as variáveis dependente e independente, né? Fazer esse truque. Então, essa equação é agora linear. Ou a gente poderia usar a substituição. Pegar isso, x mais y, como uma nova variável z. E nesse variável z de x, a equação seria separável. Mas a gente vai seguir nessa forma. Então, solução de equação linear composta de duas partes. Primeira parte é equação linear homogênea, quer dizer, nessa parte aqui. Então, aqui variável independente x, dependente y. Então, é x, é equação linear em x. Essa parte é homogênea. A solução é fácil, é isso aqui. Parte não homogênea, como que a gente resolve? Usando método de variação de constante aqui. Então, C1 agora depende do y, essa é a forma de solução para a equação não homogênea. Precisa uma solução qualquer, né? Substituindo na equação, a gente vai ter a equação diferencial para o C1, que é fácil de resolver, na verdade, e achar a antiderivada disso. Integrando por parte, a gente vai ter essa função C1. Substituindo aqui, a gente vai ter a solução particular x1 dessa equação diferencial linear não homogênea. Somando os dois, uma com constante arbitrária, outra sem constante arbitrária, né? Aqui a gente não precisa mais constante arbitrária, porque ela tem aqui, só precisa uma, né? Então, a gente vai ter essa solução geral. Como aqui verificar? Aqui é mais fácil, né? Aqui também, observa, não tem expressão do y com função do x explícita. Então, não dá para pegar y função do... x da função... mas aqui tem... desculpa, aqui tem x da função do y. Aqui é mais fácil. Só substituir a equação, né? Verificar que ela está satisfeita. Aqui não precisa pegar a diferencial daqui, certo? E verificar que isso é isso aqui. E como é que verificar isso? Mas nós sabemos o que é x, substituindo o x daqui, essa expressão, na equação diferencial. E comparar com isso que nós temos aqui, certo? E nós vemos que é a mesma coisa. Aqui é mais fácil. Aqui é mais fácil porque o x, nossa variável dependente, era dada explicitamente com função do y, variável independente. Então, nesse caso, só pegar a diferencial daqui e substituir essa x na equação diferencial, aqui e verificar que é a mesma coisa, certo? Tudo bem? Então, esses passos, né? Para verificar a solução da equação diferencial. Então, dada a equação diferencial, dada a solução, esse aqui, caso do já y e x, né? O que é preciso fazer? Pegar a forma diferencial daqui, usar essa solução para eliminar constante arbitrária na forma diferencial e comparar com o que? Equação diferencial. Deve ser a mesma coisa. É isso. Então, eu acho que não vai ter problema, né? Só fazer um cálculo simples para verificar
solução da equação diferencial. Isso que é pedido no teste 3. Uma parte dele, a metade exatamente dele, é verificar a solução da equação diferencial que você deve obter ainda. É isso para